Boa tarde, a paz do Senhor a todos, da PIB da Vilar Carioca. Eu sou missionária Ana. Para quem não me conhece, eu moro aqui com Jorge Carvalho, com Claudio Carvalho, tenho essa honra e fui convidada para compartilhar com vocês uma palavra, uma reflexão e eu quero falar para vocês o que o Senhor tem ministrado no meu coração. E a primeira coisa que eu quero compartilhar com vocês é qual deve ser o nosso comportamento diante da calamidade. Todos nós passamos em algum momento por calamidade, por catástrofe da natureza. E se nós formos observar a palavra, outros servos de Deus também passaram por algum tipo de calamidade, por algum tipo de dificuldade intensa. Quando nós pensamos em Abraão, Abraão passou por um período de fome, Isaac também passou por um período de fome, Jacó, na terra de Labão, também passou por momentos difíceis, José no Egito, Daniel na Babilônia, enfim. E a calamidade, quando ela acontece, ela não acontece para algumas pessoas, ela acontece para todas as pessoas que estão ali naquele local. Então, quando acontece uma calamidade, uma catástrofe da natureza, seja lá o que for, uma pandemia feito a essa agora que nós estamos vivendo, é para todos, afeta todos, diretamente ou indiretamente. E eu, como enfermeira intensivista e emergencista, tenho presenciado que a calamidade, a pandemia, quando ela acontece, ela não escolhe aqueles que são servos de Deus ou aqueles que não são. Acontece para todos. E aí eu estava pensando, qual deve ser o nosso posicionamento diante de uma calamidade, diante de uma pandemia? Vamos falar pandemia, que é o que estamos vivendo. Qual deve ser o nosso posicionamento? A primeira coisa que eu quero falar para vocês é que o nosso posicionamento tem que ser de manter o nosso relacionamento com Deus. Sim, manter o nosso relacionamento com Deus, mesmo na pandemia, mesmo numa calamidade. Crendo que Deus está no controle. E algumas pessoas já me perguntaram, Ana, mas se Deus está no controle, por que isso está acontecendo? E eu respondi, se Deus não estivesse no controle, nós não estaríamos nem vivos para presenciarmos o que está acontecendo. Se Deus não estivesse no controle, nós não estaríamos mais aqui. Então, irmãos, nós temos que manter o nosso relacionamento com Deus. No livro de Isaías, no capítulo 55, versículo 6, o profeta fala, buscai ao Senhor enquanto Ele está perto. Invocai ao Senhor enquanto nós podemos encontrá-lo. Então, nós precisamos, diante de uma pandemia, diante de qualquer dificuldade que estejamos vivendo, mantermos o nosso relacionamento com Deus. Não podemos abrir mão desse relacionamento com Deus. Jeremias 29, versículo 12, versículo 13 diz, então passareis a orar a mim, e eu vos ouvireis quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor. Então nós precisamos manter o nosso relacionamento com Deus. Abacuque, no capítulo 3, versículo 17, ele fala, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimentos, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, no currais não haja gado. Todavia eu me alegrarei no Senhor, exulto ao Deus da minha salvação. Então, diante dessa calamidade que estava por vir, e que Abacuque também já estava presenciando, ele falou, olha, ainda que tudo esteja dando errado, tudo esteja ao contrário, ainda assim, eu vou manter o meu relacionamento com Deus. Eu vou manter o meu compromisso com o Senhor. Então, a primeira coisa que nós precisamos deixar bem claro, mantenha o seu relacionamento com Deus. Não abra mão da sua vida com Deus. Não abra mão da sua comunhão com Deus, independente do que esteja acontecendo. Lembrando de que Ele está no controle de tudo. Embora muitas coisas nós não entendemos, é difícil de suportarmos, mas a Bíblia também diz que não cai uma folha seca, se o Senhor não permitir. Que o universo, ele é sustentado pelo poder da palavra de Deus. Então, irmãos, sem dúvida nenhuma, independente do que esteja acontecendo, Deus, ele permanece no controle. Ele nunca perdeu o controle. A segunda coisa que eu quero compartilhar com vocês, que Deus tem ministrado fortemente no meu coração, diante de uma calamidade, diante de uma pandemia, diante de uma situação difícil, nós precisamos confiar em Deus. Não podemos abrir mão da nossa confiança em Deus.
Isaías capítulo 23, versículo 3 diz: Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme em ti. Confia no Senhor, pois ele é tua rocha eterna. Nós precisamos manter a nossa confiança em Deus. Embora nós não estejamos vendo, embora nós não estejamos entendendo, nós precisamos manter a nossa confiança em Deus. E aqueles que confiam no Senhor, a palavra diz que Ele vai se responsabilizar de nos mantermos em perfeita paz. O autor aos Hebreus, diante da perseguição, diante da tribulação que a igreja vivia naquele momento, ele fala: olha, não abandoneis, portanto, a vossa confiança nele, pois ela tem grande galardão. Agora é o momento de nos mantermos firmes no Senhor, de mantermos a nossa confiança, de confessarmos e de dizermos que nós confiamos no Senhor. Embora não estejamos nós não temos o controle das coisas. O governo não tem o controle, o sistema não tem. A saúde, os profissionais não têm o controle dessa pandemia, mas o Senhor tem. E é porque o Senhor tem o controle de todas as coisas que nós confiamos nele e sabemos que ele fará o mais em nossas vidas. A terceira coisa que eu quero compartilhar com vocês é que nós precisamos ter esperança em Deus. Sim, nós precisamos ter a esperança, mas a nossa esperança, ela deve estar em Deus. A nossa esperança não está naquilo que nós vemos, não está naquilo que nós temos, não está em resultados de pesquisa, se vai ter cura, se vai ter vacina, o que é que vai acontecer depois da pandemia. Não. A nossa confiança, ela deve estar em Deus, a nossa esperança deve estar em Deus. O apóstolo Paulo falou em Coríntios capítulo 15, versículo 19, se a nossa esperança estivesse apenas nesse mundo, nós seríamos os mais miseráveis dos homens. Em Colossenses, o apóstolo Paulo fala que a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o nosso Senhor e Salvador. Então, a nossa esperança não está naquilo que eu estou vendo, não está naquilo que pode acontecer, no que vai acontecer. A nossa esperança está no Senhor Jesus. Amém? E uma das coisas que eu sempre me conforto quando eu leio a palavra é que o apóstolo Paulo, quando ele estava preso, passando por aquela dificuldade ali na prisão, porque com certeza não deve ter sido nada fácil para ele, e ele disse a seguinte coisa: por estas razões eu também sofro, mas eu não me envergonho, porque eu sei em quem eu tenho crido. Irmãos, nós só podemos passar por essa pandemia, ou seja, por qualquer outra dificuldade que venha acontecer, se nós estivermos no Senhor, se a nossa fé estiver pautada na pessoa do Senhor Jesus. Embora estejamos sofrendo, nós não nos envergonhamos, porque nós sabemos em quem temos crido. Nós sabemos que o nosso Redentor vive e que por fim ele se levantará. Amém? E para finalizarmos, por mim eu falaria outras coisas, mas o tempo é pouco, que nós possamos trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Lamentações capítulo 3, versículo 21 diz: trago à memória aquilo que nos dá esperança. Então a nossa esperança é Jesus. A nossa esperança é viva, porque a nossa esperança é Jesus Cristo. Então que você traga à sua memória aquilo que te dá esperança. E quem te dá esperança é Jesus. É uma esperança que não confunde. É uma esperança viva. Uma esperança que permanece. Ainda que não estejamos vendo, nós cremos. Por isso que Jeremias fala: e trago à memória aquilo que me dá esperança. Por isso que nós devemos olhar e esperar plenamente no autor e consumador da nossa fé, que é Jesus Cristo. Amém? Que o Senhor nos abençoe, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e as eternas consolações do Espírito Santo esteja conosco todos os dias. Amém.